Há um tempo atrás eu li essa passagem. É uma passagem conhecida. Fala sobre Pedro. Vai falar aqui sobre os últimos momentos de Jesus com seus discípulos. Fala sobre a ceia. Depois fala sobre o processo que Jesus viveu, né, nos últimos momentos antes da crucificação. E é uma passagem muito conhecida, mas me chamou a atenção essa situação que Pedro, apóstolo de Jesus, né, Pedro viveu. Eu quero compartilhar com você essa palavra nessa noite. Mateus 26, a partir do versículo 31, diz assim. Antes disso, antes de eu ler, eu vou te dizer o cenário. Jesus, ele começa a preparar o coração dos seus discípulos para o que haveria de acontecer, porque Jesus ele sabia tudo que ele sofreria, e ele começou a preparar o coração dos seus discípulos para aquilo. E durante a ceia, Jesus ele está ali renovando a aliança, né, com aqueles discípulos e preparando o coração deles. E no versículo, a partir do 31 diz assim: Então Jesus lhes disse: Ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Amém? Vamos tentar traçar aqui um pouco, né, o perfil de Pedro. Pedro era um dos discípulos mais ativos e mais chegados a Jesus. Jesus ele tinha os 12, mas daqueles 12 ele tinha alguns discípulos que eram mais próximos, e Pedro era um deles. Pedro era um discípulo muito ativo. E pelo que a gente lê na Bíblia, Pedro era muito impulsivo. Um cara com temperamento forte. Tem um livro que fala sobre temperamentos, que fala sobre o perfil, né, de cada que tem fleumático, colérico, sanguíneo, e o outro tem 3, né? Ou 4? Tem 4. O outro eu não estou lembrando agora. Mas tem fleumático, colérico, sanguíneo, e o outro eu não vou lembrar agora. Melancólico. Isso aí. E Pedro era sanguíneo. Pedro era aquele cara explosivo, aquele cara, vamos dizer assim, com os nervos à flor da pele, um pouco nervoso, um pouco estressado, né, que estourava fácil. Pedro era esse tipo de cara. E quando Jesus começa a declarar ali, Pedro ele se sente, né, incomodado com aquela palavra de Jesus. Jesus ele fala: olha, ainda essa noite todos vocês vão me abandonar. Pedro pensa: não, eu? Claro que não. Pedro se sente incomodado. Ele foi o único que gritou ali, que falou ali naquela situação, interrompeu Jesus. Os outros 11 ficaram, né, quietos, ouvindo o que Jesus estava falando, e Pedro ele teve que levantar para dar a opinião dele. Porque às vezes a gente é assim, né? Às vezes a gente bate no peito com certas coisas. Tem gente que fala: não cospe pro alto, não tem esse ditado, não cospe pro alto, senão cai na testa. E Pedro foi o maior exemplo da Bíblia disso, desse ditado, que cuspiu pro alto e caiu na testa, bem da testa. E quando Jesus estava falando, Jesus ele fez referência a uma profecia do livro de Zacarias, que fala que ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Ou seja, Jesus seria morto e as ovelhas, que eram seus discípulos, os seus seguidores, seriam dispersos, fugiriam, né? Ficariam um pouco aflitos. E aí, quando Jesus estava falando aquilo, ele falou: não, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Nossa, ele era, né, a última bolacha do pacote. Ele se colocou em outro patamar ali, porque entre 12, ele falou assim: Jesus, ainda que todos esses caras aí, ó, todos eles aí, ainda que todos eles te abandonem, eu nunca te abandonarei. Olha só, que cara prepotente esse aí, não é não? É muita prepotência. Jesus estava falando que todos iriam abandonar, aí ele discordou, ele falou: não, Jesus, pode ser que esses 11 aí te abandonem, mas eu não. Eu não vou te abandonar, porque eu sou o cara, porque eu sou brabo, porque eu sou forte, porque eu sou ungido, né? Porque eu sou o discípulo mais brabo que você tem. Falta um pouco ele falar isso ali. E às vezes nós, como cristãos, a gente se sente assim, né? A gente se sente muito maduro, muito espiritual, muito conhecedor da palavra. A gente se sente muito convertido. É ou não é? Às vezes a gente tem essa sensação de que a gente está muito à frente de muita gente. De que a gente já está muito mais liberto do que muita gente, do que às vezes a gente está muito mais forte do que muita gente. Às vezes a gente tende a pensar assim. A gente vê as pessoas caindo e a gente pensa assim: não, eu nunca faria uma coisa dessa. Eu nunca cometeria um erro desse.
A gente vê, às vezes, as famílias enfrentando crises, as pessoas caindo em certas situações, em certas armadilhas, e a gente pensa com a gente o quê? Nossa, mas que mole que a pessoa deu, né? Eu nunca cairia numa armadilha dessa. Como é que pode? Fulano não está vendo que aquilo ali está errado? Fulano não está vendo que aquilo ali não vai dar certo? A gente acha que com a gente nunca vai acontecer. É ou não é verdade? Pedro, ele estava daquele jeito. Ele falou, Jesus, qualquer um aqui pode te negar, mas eu não. Eu sei quem o Senhor é. Eu estou firme e forte aqui no propósito. Eu não vou cair, né? Pedro estava com esse pensamento. E Jesus respondeu para ele assim, ó. Asseguro que ainda essa noite, antes que o galo cante, Jesus não deu nem dias para ele. Essa noite ainda, Pedro, antes que o galo cante, ou seja, antes de amanhecer, você me negará 3 vezes. Jesus jogou a desculpa dele, o discurso dele por terra. Ele falou, Pedro, essa noite ainda, antes de amanhecer, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, não é uma só não, 3. Jesus sabe de todas as coisas, né? Mas ainda assim, Pedro não aceitou aquilo ali, não. Pedro, ele achava que ele era muito forte e que ele não ia cair. E Pedro disse assim para Jesus no 35, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Olha só, gente, que ousadia do cara. Ele estava dizendo para Jesus, Jesus, ó, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor, estou contigo e não abro. Sabe aquele amigo que fala que está contigo e nunca está, né? Porque tem uns que falam, pode contar comigo, irmão, para qualquer coisa. Aí quando tu vai contar, cadê? Sumiu, nunca mais. Tem gente que é assim, não tem? Que fala que está contigo para qualquer coisa, que fala que pode contar, por que precisar, tu pode me ligar, que eu resolvo. Aí quando tu precisa, a pessoa nunca tá. A pessoa nunca pode. Pedro estava assim falando para Jesus, Jesus, ó, mesmo que eu tenha que morrer contigo, eu nunca vou te negar. E aí ele começou a incentivar os outros discípulos a falarem o mesmo, né? E aqui fala, e todos os outros discípulos disseram o mesmo. Aí começou aqueles homens, é verdade, Jesus, nós não vamos te negar, ninguém aqui vai negar o Senhor. Ó, todo mundo concordando com aquela falácia de Pedro ali, que estava cheio de si, crente que a carne dele era confiável. Só que a nossa carne não é confiável. Nós não somos confiáveis, porque a nossa natureza é uma natureza corrompida. A nossa natureza é uma natureza caída. E assim como a gente falha uns com os outros, a gente também falha com o Senhor. Assim como a gente falha nas nossas relações, nas nossas amizades, assim como às vezes a gente é esse amigo que fala, pode contar comigo. E quando o amigo precisa, a gente não está disponível, às vezes a gente é esse amigo. Porque é muito fácil também a gente achar que o outro, né, que vacila, mas às vezes a gente é que vacila. E assim como a gente vacila uns com os outros, a gente também pisa na bola com Jesus direto. Então hoje nós temos que parar e avaliar qual tem sido o nosso discurso. Porque às vezes o nosso discurso está muito seguro de nós mesmos, sendo que a gente carece da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. A graça e a misericórdia de Deus precisam nos alcançar todo dia, porque a gente pisa na bola todo dia. Então a gente não pode viver uma vida achando que a gente é bom, que a gente é forte, que a gente é santo, que a gente é consagrado, que a gente é muito ungido, que a gente é muito maravilhoso, que a gente é o super líder, o super pastor, o super crente, que a gente está acima, que a gente está melhor do que quem está no lamaçal do pecado. A gente pode até não estar lá agora, mas daqui a pouco a gente vai lá e suja o pé um pouquinho. A gente pode não estar mergulhado lá na lama, mas a gente vai lá e suja as vestes quase todo dia. Ou se não todo dia. Ou seja, Pedro estava caminhando com Jesus há 3 anos. E Jesus joga isso para cima dele e fala assim, olha, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, essa frase aqui, quando você se converter, quer dizer o que para a gente? Que Pedro não era convertido. Você já parou para prestar atenção nisso aqui? Quando eu estava passando por aqui, que faz parte do nosso plano de leitura da Bíblia, em um ano, eu marquei na minha Bíblia que eu achei isso aqui algo que eu nunca tinha prestado atenção. Que Jesus fala para ele, quando você se converter. Como assim, se Pedro já era discípulo de Jesus há 3 anos? Jesus já estava se preparando para morrer na cruz e Pedro ainda não tinha se convertido. E às vezes a gente começa a caminhar com Jesus, a gente acha que tem que ser do dia para a noite, né? Ou às vezes as pessoas acham que tem que ser do dia para a noite. Mas Pedro, que estava ali, ó, lado a lado com Jesus, ele comia com Jesus, dormia com Jesus, andava para cima e para baixo, estava o tempo todo com Jesus. Ele não era discípulo da pastora Thaís, ele era discípulo de Jesus. Era o cara, era o maior discipulador que já existiu na história. Ele estava ali sendo discipulado pelo próprio Deus. E mesmo em 3 anos ele ainda não tinha se convertido. Ou seja, ele ainda precisava passar por uma transformação. Então eu quero te dizer que não importa se você está caminhando com Jesus há alguns meses, se você está caminhando com Jesus há alguns anos, talvez a sua vida inteira. Nós precisamos nos converter. Amém? Precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Porque por mais que a gente esteja buscando, a gente sempre tem algo a melhorar. Por mais que a gente esteja caminhando com Jesus, sempre há algo em nós que nos faz cair. Sempre há algo em nós que precisa de reforma, que precisa de melhoria. Então, assim como Pedro, depois de 3 anos, lado a lado com Jesus, sendo um discípulo, ele já havia vivenciado milagres, ele já tinha feito milagres, já tinha participado ali do sobrenatural e ainda assim ele ainda não era um homem convertido.
Jesus falou, olha, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E nós que estamos numa igreja onde nós falamos muito a respeito de ganhar almas e de discipulado, que um precisa cuidar do outro, que ninguém pode caminhar sozinho, nós precisamos nos converter para cuidar dos nossos irmãos. Aqui Jesus está falando para ele, olha, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Existem irmãos que estão mais fracos do que nós, que precisam ser fortalecidos. Existem parentes, amigos que estão mais fracos do que nós, que precisam que a gente se posicione, se converta, seja transformado, abandone os pecados, abandone aquilo que nos esfria, aquilo que nos enfraquece, aquilo que nos afasta de Deus, para que a gente consiga cuidar deles, para que a gente consiga fortalecer aquele que está caído. Mas não é porque a gente é super-homem, que a gente é super-mulher, que a gente vai cuidar de alguém. Ah, então se eu não sou perfeito, eu não posso cuidar de ninguém. Não, não é isso. Senão Pedro não seria discípulo de Jesus. Se Jesus só quisesse usar os perfeitos, ele não escolheria Pedro. Pedro era um homem improvável, Pedro ele não tinha muito estudo, Pedro era um pescador. Um homem bruto, um homem que precisava ser lapidado. Ele era uma pedra bruta, ele. Ele era um homem acostumado com o trabalho braçal, ele provavelmente não tinha muita aptidão para essas coisas assim de lidar com pessoas, ele preferia lidar com barco, com peixe, com as coisas lá do mar. Né? Ele não era um homem igual Paulo. Paulo era um homem estudado, era um homem muito sábio, muito culto. Ele conhecia muitas coisas, ele conhecia todos os escritos, ele era um homem diferente de Pedro. Pedro não, Pedro era um homem comum. Mas ainda assim, Jesus escolheu ele para fazer dele um ganhador, um pescador de almas. Então não importa quem você é, importa você caminhar com Jesus, que no processo Jesus vai nos transformando. No processo Jesus vai tirando os carrapichos, no processo Jesus vai transformando a nossa história, vai mudando a nossa mentalidade, o nosso comportamento, o nosso jeito de agir, nosso jeito de pensar, nosso jeito de falar. Eu te convido a parar para pensar quem você era quando você teve seu primeiro contato com o Evangelho e quem você é hoje. Você está perfeito? Não. Mas olha quanto Jesus já fez na sua vida. Olha o quanto Jesus já fez nas nossas vidas. E aquele que começou a boa obra é fiel para completar, para terminar. Então creia que aquele que te chamou é ele que te transforma. É ele que te limpa. E Jesus fala isso para Pedro. Olha, Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas olha o que Pedro respondeu. Pedro ainda não tinha percebido que ele precisava de melhorar ainda. Olha o que ele respondeu para Jesus. Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Mais uma vez, ele é altivo, né? Achando que já estava 100%. Ele deve ter pensado, poxa, eu já estou há 3 anos caminhando com Jesus. Sou íntimo do cara. Né? Eu como na mesma mesa que ele. Eu estou o tempo todo com ele. Eu já estou muito bem, eu estou muito forte. Ele falou, eu estou pronto, Jesus, para ir contigo, para a prisão e para a morte. E Jesus respondeu, eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. E vamos ver o que aconteceu depois. No versículo 56. Desculpa, a partir do 54. Diz assim, então, prenderam Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Olha só, ele já não estava mais lá, pronto para ir para a prisão. Cadê aquele cara corajoso? Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão. Ele já estava seguindo de longe, estava só observando. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse, esse homem estava com ele. Mas ele negou. Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse, você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou, certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Não sei do que você está falando. O desentendido. Não sabia de nada ele. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Jesus olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Às vezes a gente pensa que não vai cair em alguma área. Às vezes a gente acha que é muito forte, mas nós precisamos estar vigilantes a todo momento. Porque assim como Pedro achou que não faria aquilo e fez, nós também muitas vezes caímos naquilo que a gente não percebe que está caindo. Às vezes a gente está desonrando ao Senhor com coisas que a gente ainda nem prestou atenção. Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que Ele nos mostre aonde a gente está caindo, aonde a gente está errando. Eu vou voltar lá em Mateus 26, versículo 41. Diz assim, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Pedro, ele, cheio do Espírito, ele disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a morte, para a prisão. Eu estou pronto. Eu não vou te negar. Pedro estava com o seu espírito ali, envolvido por aquilo ali. Mas a sua carne teve medo. Então Jesus, ele, depois que ele estava no Getsemane, e ele pediu para os discípulos vigiarem, eles dormiram. E aí Jesus diz para eles: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A única fórmula para que nós possamos permanecer de pé é a vigilância e a oração. Nós estávamos conversando com uma pessoa há pouco tempo e eu falei assim, a gente não cai do dia para a noite. A gente vai se afastando do Senhor gradualmente, pouco a pouco, sem que a gente perceba. E essa pessoa, ela falou, realmente, as coisas foram acontecendo de pouquinho em pouquinho, quando eu vi, eu já estava muito longe. Que nós possamos hoje avaliar como anda a nossa vida. O quão longe nós estamos do Senhor. O quanto nós temos errado. O quanto nós temos nos afastado dele. Porque para o diabo te dar uma rasteira não vai ser do dia para a noite. Ele vai aos poucos te tirar do centro da vontade de Deus. Ele vai aos poucos colocar na sua vida coisas que te afastam do Senhor. Ele vai aos poucos falar nos teus ouvidos coisas para impedir você ouvir a voz de Deus. Ele vai aos poucos colocar na tua vida situações que te atraem para realmente enredar o teu coração. E quando você menos esperar, quando você vê, ele já te deu uma rasteira. E aqui Jesus está falando, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Estejam vigilantes, peça ao Senhor sabedoria. Senhor, me mostra se essa situação é para mim. Me mostra se esse trabalho é para mim. Me mostra se essa amizade é para mim. Senhor, me ajuda, me mostra, me dá direção. O Espírito Santo, ele está contigo todos os dias. Em cada decisão, em cada ambiente, em cada situação. Peça ao Espírito Santo para ser o teu guia. Para ele te incomodar quando não for a situação para você. Quando você estiver num ambiente, o Espírito Santo vai te dar. Se você estiver ligado, se você estiver buscando isso, o Espírito Santo, ele vai te alertar. Ele vai te falar, ei, sai daí, vai embora, acaba essa conversa, se afasta dessa situação. Só que às vezes a gente tá, a Ana Lu ultimamente tem feito isso, quando eu começo a brigar, ela quer botar a mão no ouvido. Ela não quer ouvir o sermão, ela não quer ouvir o brigar. Aí o negócio fica mais sério. Mas ela bota a mão no ouvido às vezes que não quer escutar. E às vezes o Espírito Santo está gritando com a gente tá com a mão no ouvido, que a gente não quer ouvir a direção dele. Às vezes o Espírito Santo já gritou para você excluir certas pessoas das suas redes sociais. Às vezes o Espírito Santo já gritou para você que certos ambientes não é para você frequentar mais. Às vezes o Espírito Santo já gritou para você que certas músicas, certos programas, certas situações não são mais para você. Mas aí a gente fica igual a criança, né? Bota a mão no ouvido, volta a pouco, fala lá, não quero ouvir. Às vezes o Espírito Santo está gritando. E Jesus, ele nos alerta, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Porque o Espírito está pronto, o Espírito está corajoso. Senhor, eu vou contigo até o fim. Senhor, eu te amo. Senhor, eu sou teu. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E no momento que a gente para de ouvir a voz do Espírito Santo, o nosso espírito sai do controle e a carne começa a dominar. Quem você está alimentando mais? A tua carne ou o teu espírito? Quem você alimentar mais vai vencer a batalha. Se você está só alimentando a tua carne, o teu espírito vai ficar fraco. E quando você menos esperar, você vai cair. A partir do versículo 69, Mateus 26, 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse, você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo, não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez, não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar, não conheço esse homem. Olha só como isso aqui é interessante. Eles falaram assim para Pedro, o seu modo de falar o denuncia. O crente não tem sossego nem quando ele está no lugar errado. Quando ele está no lugar errado, na hora errada, parece que tem um troço na tua testa que o pessoal vai saber que você é crente, que não era para você estar ali. Tem situações que não são pra gente. As pessoas estão vendo na nossa cara que a gente não é dali. Porque o crente, depois que a gente vai se tornando mais próximo de Jesus, a gente vai tendo mais dificuldade para pecar. A gente não sabe direito. A gente fica meio perdido, né? Tem situação que a gente fica meio desconfortável. E Pedro, ele estava assim, e eles falaram, olha, certamente você é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Ou seja, Pedro, ele já tinha características de um cristão. Ele já se parecia com o seguidor de Jesus. Ele não estava mais passando discretamente ali, ele estava querendo se disfarçar, né? Ele estava querendo se esconder, mas as pessoas sabiam que ele era um seguidor de Cristo. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. É muito triste ver esse episódio na Bíblia. É muito triste ver o quanto Pedro deve ter se arrependido depois daquilo ali. Depois de ter pecado e negado a Jesus. Parece que Pedro pegou tudo que ele tinha vivido com Jesus e jogou na lata do lixo. Né? Que na hora mais importante, no momento mais decisivo, Pedro joga tudo para o alto. Fala, não conheço esse homem. Não sei do que vocês estão falando.
Não, nunca andei com ele. Parece que no momento que Jesus mais precisava daquela coragem que Pedro tinha, Pedro enfia a viola no saco, fica quietinho, né? E tenta ali passar batido. E às vezes no momento que Jesus mais conta com a gente se esconde. Às vezes no momento que Jesus mais conta com a gente pra gente dar testemunho, pra gente mostrar quem Ele é no nosso trabalho, na nossa família, pra gente se posicionar, pra gente assumir a bronca, a gente se esconde. Às vezes no momento que Jesus quer que a gente dê testemunho no meio dos nossos amigos e fala, não, eu não quero mais, eu não vou mais fazer, porque hoje eu sou uma nova criatura, porque hoje eu sou um servo do Senhor e a minha vida hoje é diferente, então eu não vou mais, então eu não quero mais. No momento em que Jesus quer que a gente bata no peito e diga, não, Jesus, eu estou aqui, eu estou firme e forte, não importa a tentação, eu continuo fiel. A gente faz igual a Pedro, a gente, não, mas não tem nada a ver. A gente se esconde, a gente enfraquece o discurso. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus de graça e de misericórdia. E assim como Ele sempre prepara para nós oportunidades de retomar, Ele preparou para Pedro também. João 21, abre lá comigo. João capítulo 21. E aquele processo, ele acontece. Jesus é morto, crucificado. E depois Jesus ele ressuscita. Ele aparece às mulheres, depois ele aparece a alguns discípulos, apareceu para Tomé. E no capítulo 21 vai falar da pesca maravilhosa. E eu vou ler com você, diz assim. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. É interessante que depois de tudo que havia acontecido, depois de tudo que Jesus havia prometido, Pedro teve a coragem de voltar para a vida que ele vivia antes. Jesus um dia tirou ele da pesca e falou, vem que eu vou te fazer pescador de homens. Vem, abandona essa vida que você leva, porque eu vou te dar um novo propósito. Jesus, ele propõe uma mudança de vida para Pedro. E aí Jesus morre, ressuscita, só que Pedro, ele estava, né? Jesus não estava com eles mais fisicamente. E Pedro, ele vai e fala para os discípulos o quê? Vou pescar. Se Jesus já havia tirado ele de lá, tinha dado um novo propósito para ele, tinha feito dele um pescador de homens, por que ele abandonou o propósito que Deus deu a ele? Que Jesus deu a ele? Pedro voltou para a antiga vida que ele vivia. E quantos, às vezes, têm decidido voltar para a antiga vida que viviam? Quantos têm experiências com Jesus e por algum motivo, em algum momento, resolvem falar, ei, eu vou voltar. Vou voltar a ser pescador. Vou lá de novo jogar minha rede para pescar peixe. Se Jesus já fez dele um pescador de homens, por que ele resolveu voltar? A fé dele estava muito fraca. Ele não estava crendo que tudo aquilo que ele viveu precisava continuar. Vamos continuar aqui. Versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez,
Ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Pedro, ele não entendeu o que Jesus estava fazendo ali. Mas para cada palavra, para cada negação de Pedro, Jesus deu a oportunidade para ele se redimir. Pedro negou a Jesus 3 vezes e Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus, ele estava redimindo, Jesus, ele estava restaurando ali a aliança com Pedro. Ele estava dando a chance de Pedro recomeçar, de Pedro refazer o caminho, de Pedro restaurar aquilo que ele tinha quebrado. 3 vezes ele disse que não conhecia Jesus, que não era um seguidor de Jesus. E 3 vezes Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Para cada momento que nós caímos, o Senhor, ele tem uma nova chance para nos dar. Para cada tropeço que a gente dá, o Senhor, ele nos dá uma nova oportunidade de recomeçar. Então não pense que o teu pecado é grande demais. Não pense que a queda foi feia demais e que não tem mais jeito. Às vezes a gente se perde porque quando a gente erra, ao invés da gente correr para mais perto, a gente corre para mais longe. A gente pensa que a gente não merece e que a gente não deve se aproximar de Jesus porque a gente errou. Merecer, de fato, nós não merecemos, mas nós precisamos da misericórdia do favor do Senhor. Então, todas as vezes que você cair, não corre para longe, não corre para mais perto. Porque é aos pés do Senhor que a graça e a misericórdia do Senhor vai te alcançar. É aos pés do Senhor que Ele vai te dar uma nova chance de recomeçar. Que Ele vai te dar uma oportunidade de se redimir e de renovar a aliança que você tem com Ele. Aqui o título desse trecho diz: Jesus restaura Pedro. Jesus restaurou aquele homem que já havia desistido. Eu acredito que ele voltou para pescar porque ele deve ter pensado: depois do que eu fiz, Jesus não vai mais me aceitar. Depois de ter negado a Jesus, meu chamado acabou. Meu ministério não tem mais como dar certo, porque eu neguei a Jesus. Ele devia estar carregando a culpa dentro dele. Por isso que ele falou: eu vou voltar para a vida que eu tinha. Eu vou voltar a ser um pescador, porque desse jeito não tenho mais como ser um discípulo de Cristo. Mas Jesus aparece ali para restaurar o propósito na vida de Pedro, para restaurar o chamado na vida de Pedro. E ele fala: olha, ainda que você tenha me negado, eu te dou uma chance hoje. Você me ama? Você me ama? Então eu tenho um chamado para você. Cuide dos meus cordeiros. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Continua no propósito. Você me ama? Não desiste do seu chamado. Você me ama? Arregace as mangas e vá cuidar de vidas. Vá cuidar da minha igreja. Pedro foi o primeiro pastor que Jesus instituiu na história. Ele não tinha o título oficial de pastor, mas foi Pedro o fundador da igreja primitiva. E Jesus, ele está transformando a realidade de Pedro. Ele está dizendo: Pedro, eu pego o pecado que você cometeu, eu te dou a chance de recomeçar e eu te dou um propósito hoje aqui. Você me negou? Eu sei que você me negou, mas você me ama? Então vem que eu tenho um chamado para você. Você me ama? O teu coração está em mim? Então vem que eu tenho um chamado para você. Houve um tempo que eu estava muito desanimada ministerialmente. Muito frustrada, muito desanimada. E toda vez que bate algum desânimo ao longo da minha caminhada, que eu fico sentindo algum peso, algum desconforto. Da última vez, o Senhor ministrou isso aqui ao meu coração. E aí o Espírito Santo ficava assim: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Porque foi para isso que Jesus me chamou. Então, eu não posso fazer isso dependendo de como andam as coisas. Não, se eu amo a Jesus, eu preciso apacentar as ovelhas que Ele confiou a mim. Independente das circunstâncias, independente das ovelhas darem coice, independente das ovelhas tentar morder, a gente tem que apacentar. Porque se Jesus me deu esse chamado, e aí da última vez que eu estava muito desanimado, isso já tem muito tempo. E aí vinha na minha mente: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Foi o Senhor me lembrando que nós não podemos servi-lo se o outro merece, se o outro, se a gente quer ou não. Se a gente ama Jesus, a gente deve servir. Então, se você ama Jesus, permaneça no propósito. Não volta para a vida que você tinha, não volta para a vida de mornidão, não volta a ser um crente só que esquenta banco, não. Se você ama Jesus, independente do que tenha acontecido, volte para o propósito. Jesus, ele estava dizendo: Pedro, volta para o propósito que eu te chamei. E hoje Jesus, ele te fala: independente do que tenha acontecido, do que anda acontecendo, tu me amas? Então viva o propósito que eu estabeleci para a sua vida. Viva o seu chamado, porque o nosso cair é uma oportunidade do Senhor nos restaurar. Creia que todas as vezes que nós caímos, a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançam. Amém? Eu não sei se, assim como Pedro, em alguma situação você tem negado a Jesus, ou tem se escondido, ou tem vivido um evangelho superficial. Eu não sei, às vezes a gente se esconde, às vezes a gente tem medo do julgamento das pessoas, às vezes a gente tem medo do que as pessoas vão falar ao nosso respeito, vão pensar sobre nós, se vão julgar os nossos posicionamentos. Às vezes servir a Deus não é algo confortável. E Pedro temeu e negou a Jesus. E às vezes a gente tem negado a Jesus através das nossas atitudes. Mas hoje eu quero te convidar a fechar os teus olhos e renovar a tua aliança com Ele. Dizer: Jesus, por mais que às vezes eu tenha caído, hoje eu quero voltar. Hoje eu quero
renovar minha aliança. Por mais que Pedro fosse discípulo de Jesus, ele ainda precisava de conversão. E eu não sei que área da tua vida ainda precisa ser liberta. Eu não sei que área da tua vida ainda precisa se converter. Eu não sei que área das nossas vidas. Eu sei da minha, mas não sei da sua. Eu não sei qual área da sua vida ainda precisa ser alcançada pela misericórdia de Deus, ser transformado. Às vezes algum comportamento, às vezes algum pensamento, às vezes o seu temperamento, alguma coisa que ainda precisa de transformação. E assim como Pedro, ele teve uma chance, teve várias chances, o Senhor hoje está te dando uma nova chance. Coloca diante do Senhor aquilo que precisa ser mudado.